Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, e o versículo 4 a seguir. Amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 4 a seguir. Enquanto a igreja acha, eu vou louvar o Senhor com hino. Amém? No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Eu encontrei a paz, eu encontrei o amor, e hoje já nem tenho mais rancor. E aprendi a amar o próximo também, e a perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama você e eu amo também. Por isso que eu estou sempre a cantar e a cantar, e estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre o viverás. E vocês que andam neste mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Viverás. Glória a Deus, amém? Todos acharam, irmãos? Jeremias capítulo 29 e o versículo 4 a seguir, amém? Glórias a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai vós, aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vós desterei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer vós para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém? Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas. Glória. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Não dá nem para explicar a palavra de Deus. A Bíblia, tem pessoas que falam, irmão, você estuda a Bíblia? Eu falo, não tem como estudar. A gente estuda aquilo que está no conhecimento humano. A Bíblia é um livro que você não estuda. Você lê, Salmos capítulo 1, a Bíblia fala assim, que feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí então, quando a Bíblia fala que tem prazer na lei do Senhor e medita, ele está falando da Bíblia. Que naquele tempo, quando Davi estava falando isso, amados irmãos, naquele tempo tinha a Torá, era o tempo da lei, que é a Bíblia, onde tem os ensinamentos de Deus para a humanidade. Então, quando nós aprendemos a ter prazer em ouvir, em ler e meditar quer dizer pensar na palavra de Deus. Você está no teu trabalho, você começa a lembrar de algo que você ouviu alguém pregando, de algo que você leu, aí aquilo te traz um gozo, e aquilo, quando você menos espera, você se pega sorrindo. Você está com o aluguel atrasado, a luz cortada, o filho doente, a esposa às vezes está até com outro, e você se pega sorrindo, feliz, e a pessoa fala, mas o que esse cara tem? Esse homem é louco, o cara tem a vida toda desgraçada, toda destruída, e está com semblante de paz. Esse cara fala com a gente como se fosse um homem rico, um homem poderoso. Que aos olhos do ímpio é assim, a Bíblia fala que o evangelho de Cristo é loucura para o homem carnal. O homem carnal chega perto de nós com um carrão, um braço para fora, todo bonitão, e a gente chinelinho de dedo, às vezes todo sujo vindo da obra. E ele começa a falar das conquistas dele, né, os amigos nossos antigos. Nossa, olha o carro que eu comprei isso, depois você vai lá, e a gente se alegra por eles também. Mas quando a gente começa a abrir a boca e Deus nos revela no oculto a vida dele, e a gente começa a falar da palavra, aí você vê a tristeza que está dentro dele. Aí você de repente já vê lágrimas rolando no rosto, a pessoa já começa a confessar as tristezas, a angústia, a depressão, e quando você vai ver, aquela pessoa tem tudo, mas não tem nada. Aí você fala, meu Deus, eu te louvo, viu? Ainda bem que eu escolhi o Senhor primeiro. Eu até posso ter um carro desse, mas o Senhor já tenho. Então, e aqui o Senhor Deus está falando, porque, irmãos, desde o princípio Deus tinha prazer em falar com o homem. A Bíblia fala que antes do pecado entrar no jardim do Éden, por intermédio de Adão e Eva, a Bíblia fala que o próprio Deus vinha e falava com Adão na viração do dia, face a face. Deus sempre teve prazer em falar com o homem. Mas quando o homem começa a dar lugar à carne, quando fala homem quer dizer o ser humano em geral, quando nós começamos a dar lugar à carne, quando nós começamos a admirar o mundo, a desejar o mundo, nós começamos a perder o interesse, o prazer de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Deus já não tem mais tanto interesse para nós, já não é tão interessante mais ouvir Deus. Então, como nós sabemos que Deus fala através de homens, desde o princípio, a Bíblia fala, creia nos meus profetas e prosperareis. Tem gente que fala, Deus não fala com comedor de arroz e feijão, não. Falta de sabedoria. Quando o homem rico estava lá no ar de ser atormentado pelo fogo, a Bíblia fala que ele falou, pai Abraão, permita-me que eu volte à casa dos meus pais paternos, porque eu tenho 5 irmãos lá. E eles também não acreditam que o inferno existe, eles não acreditam nessa tormenta. Então permita que eu vou lá e falo com eles para que eles não venham para cá também. Aí o que Abraão falou com ele? Lá tem Moisés, é uma parábola, é um exemplo, mas é real. Traz uma alusão real de coisas que acontecem lá. Aí Abraão falou que mas lá tem Moisés e os profetas. Se eles não creem nos profetas, eles vão crer que alguém vem dos mortos. Então a Bíblia mostra que você tem que ouvir Deus falar através de homens. É por isso que é necessário congregar.
Tem pessoas que hoje em dia falam, não precisa não, ficar se humilhando em igreja, ajoelhando, orando, não tem necessidade disso. Eu abro a minha Bíblia aqui em casa, oro e Deus fala comigo. Mentira. Se você não souber ouvir o seu semelhante, o seu próximo, jamais você vai ouvir Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não é por ler a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo antes da convenção, nós não entendemos nada. Sabemos ler, mas não entendemos. A Bíblia mostra que um certo eunuco tinha ido no templo adorar. E lá estava quem pregando? Os escribas, os fariseus, homens que tinham conhecimento da lei, porém não tinham o Espírito Santo. Então eles falavam e eles não entendiam nada. A Bíblia fala que estava um certo apóstolo chamado Filipe, se eu não me engano, na cidade de Cesareia, no deserto. E o Senhor veio a ele e falou, vá até o deserto que lá passará um eunuco. E ele está vindo de Jerusalém, porque ele tinha ido a Jerusalém, irmãos, da Etiópia a Jerusalém. Esse homem viajou horas e horas para ir lá ouvir a palavra de Deus. Imagina que decepção. Você dedicar tanto tempo a vir na igreja, às vezes você fala, não, mas não entendi nada. Às vezes foi só mistério, língua estranha, gritaria, mas pregação da palavra não teve. Você voltou confundido para casa. E assim aconteceu com o eunuco. Ele foi no templo adorar, e por fato dele ser eunuco, ele era responsável da casa do seu senhor, então ele tinha leitura. Naquela época, quem tinha eunuco eram pessoas letradas. Quem trabalhava dentro do palácio, dentro da casa do rei, eram pessoas estudadas. É por isso que José foi para lá também. Então ele sabia ler. E a Bíblia fala que ele vinha na sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. O apóstolo falou, o que tu lê aí? Ele falou, eu leio o livro do profeta Isaías. Aí o filho fala, e tu entende o que tu lê? Ele, como eu vou entender se não tem quem me ensina? Tá vendo? Sabia ler, mas não tinha um homem para ensinar ele que tinha o Espírito de Deus. E Filipe tinha o Espírito de Deus. Filipe tinha a revelação da palavra. A Bíblia também fala, se eu não me engano, acho que em Atos 9 ou 10, a passagem de Cornélio, que era um centurião, era um homem caridoso, piedoso. A Bíblia fala que ele orava, se eu não me engano, 4 vezes ao dia, e Deus ouvia a sua oração. Deus não ouve oração só de cristão, Deus ouve oração de ímpio. Deus ouve qualquer oração de qualquer pessoa, desde que seja sincera. E o fato de ser oração sincera não significa que você está em santidade. Sincera é o que? Senhor, eu estou no adultério, me liberta. Senhor, eu estou com ódio no coração, Senhor, tira esse ódio de mim. Isso é sinceridade. Não quer dizer que você está em santidade, é diferente, sinceridade e santidade. Sinceridade é a pessoa está errada e assumir o erro. Não, foi eu mesmo que bati no seu carro, ninguém viu, estava de madrugada, mas eu vim aqui te pagar o dano. E eu não tenho condições de pagar tudo, eu vou arcar com a metade. Ele está errado, porque ele tem que pagar tudo, mas ele foi sincero pelo menos. E às vezes pela sinceridade dele, o dono fala, não, está tranquilo, está perdoado, o restante eu pago, porque eu nem imaginava quem era. Então, irmãos, a Bíblia fala que esse Cornélio, ele era um homem caridoso, piedoso, era um homem bonzinho. Imagina a pessoa boa do seu bairro que ainda não está no caminho. Era Cornélio. Mas só que para Cornélio ter salvação, ele também tinha que entrar no caminho. E para ele entrar no caminho, ele tinha que ir até Pedro. Então a Bíblia fala que por misericórdia, certa feita, o Senhor Jesus enviou um anjo. E esse anjo veio até Cornélio em visão. E falou para Cornélio, vai até a Jopa, onde está um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. E ele te mostrará o caminho, ele te ensinará o caminho. Então ele tinha que ouvir um homem também. Então, pelo fato de Deus, amados irmãos, após o pecado ter entrado no mundo, Deus enviou os anjos por muitas vezes veio e falou com nós. A gente vê o anjo Gabriel chegando até Maria, mãe de Jesus, homem. A gente vê o anjo Gabriel chegando até a mãe de João, também Batista. A gente vê os anjos vindo até mesmo em Cornélio. Então os anjos também, Deus comunicou com o homem através dos anjos. Mas agora no tempo da graça, o Senhor Deus deixou essa responsabilidade com os homens.
Então agora todos aqueles que nascem de novo, que aceitam Jesus em seu coração e que não são batizados apenas com água, mas são batizados com fogo e com o Espírito Santo, eles recebem sabedoria de Deus para ministrar a palavra e ensinar. Glória a Deus. Mas no Antigo Testamento também era assim em partes. Nem todos tinham o Espírito, que a promessa do Espírito vinha habitar no homem, veio de Atos para cá. Naquele tempo o Espírito vinha, apoderava do homem, e usava ele com a missão e depois apartava. Eram muitos os poucos que tinham o Espírito Santo. Se nós abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 18, vocês vão ver que Zedequias chegou a desferir um tapa na face de um profeta, porque Micaías profetizou pelo Espírito. E ele falou, mas porventura pode o Espírito sair de mim e falar por ti? Que negócio, vocês viram bagunça? Se ele bateu na face do profeta Micaías é porque ele já estava na carne. Porque quem está no Espírito não vai agredir o próximo. Mas ele pensava soberbo, já tinha tomado o coração dele o orgulho, que é obra da carne. Ele pensou, sou o único espiritual aqui, como é que esse homem está profetizando também? Então a Bíblia mostra que naquele tempo, os profetas, amados irmãos, eram possuídos pelo Espírito de Deus, e Deus usava eles para falar com os homens. Porém, os moradores de Israel, eles não tinham prazer de ouvir a voz de Deus. Eles queriam receber o bem de Deus, mas quando Deus enviava os seus, eles eram açoitados, eram mortos, eram apedrejados, eram expulsos. E eles sempre se apegavam aos mentirosos. Então o profeta de Deus era muito pouco naquele tempo, assim como nos dias de hoje, e é bíblico. A Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. A Bíblia fala, porfiai pelo caminho estreito e apertado, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. E o caminho estreito é poucos. Não é de admirar, quando é um culto de alguém que está no Espírito, não é de lotar, não. Lota, mas depois vai saciando. Isso é normal, que vai afunilando, vai estreitando. Isso é normal. E quem é espiritual não fica triste com isso. Quem é espiritual não faz para homens. Quem é espiritual, ele não espera ser ovacionado, ele não espera dar autógrafo, ele não espera ser reconhecido pela mídia, ele não espera, amados irmãos, ganhar presentinho. Você não vai ver os profetas recebendo. Quando você vê que Naamã queria presentear Eliseu, não, eu não quero não. Agora quem está na carne quer, né? Geazi falou, me dá aí, meu senhor mandou pegar. Os profetas não, irmãos. Então quem tem o Espírito de Deus, a graça já o basta. Glória a Deus. Aleluia. Ele já é feliz em saber que Deus é com ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele está nem aí se o homem está rejeitando. Lá em Lucas 14 já falou. Ó, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã, tio, tia, avó. Estou acrescentando mais. Porque você falou que você não aborrecer pai e mãe, por causa do evangelho, quer dizer que os outros também vão se entristecer. Não presta para ser meu discípulo. E ali, a Bíblia mostrou que quando os profetas iam, o povo espalhava. Uma certa feita em Ezequiel capítulo 2, se eu não me engano, estava lá o profeta Ezequiel, quando nós estamos na carne é desse jeito. A gente tem preguiça, tem medo, desânimo. Ah, Senhor, não vou encarar não vou lá não. A Bíblia fala que o profeta estava assim, ó. Ele fala assim, ó, estava eu assentado. Aí, de repente, veio sobre mim o Espírito de Deus e pôs-me de pé. Então, antes do Espírito chegar, a gente está caído, está prostrado. Aí veio o Espírito de Deus sobre Ezequiel e falou, filho do homem, põe-te de pé e vai até a cidade de Israel. E profetiza contra eles, porque eis que tu tens as minhas palavras. Eu te dei as minhas palavras, vai lá e fala. E não temos o semblante deles fechado, porque eles são obstinados de coração. Eles todos são casa rebelde. Mas vai lá e fala o que eu te ordeno. E não os tema, porque eis que eu sei que tu habita entre serpentes e escorpiões. Deus já está animando ele, fala, ó, não preocupa com a cara fechada dos homens que você vai encontrar não, das mulheres, das pessoas não. Eles vão te olhar com a cara fechada, eles vão ter ódio de você. E não fica com medo dos seus vizinhos também não, porque eu sei que você mora no meio de serpente e escorpião.
Você vê que a palavra não contradiz. Aí você vai lá em Marcos, se não me engano, 16, 15. Aí mais adiante ele fala: portanto, ide pelo mundo, anunciar o evangelho a todo povo, a toda criatura. E todos aqueles que creem em mim forem batizados serão salvos. Todos aqueles que não creem já estão condenados. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, porará a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome porará a mão sobre os endemoniados e serão libertos e falarão novas línguas. E eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Aleluia, Deus. E ainda que se engula algo envenenado, não vos causará dano algum. Uns tempos atrás, minha esposa estava ouvindo um vídeo de um jovem, até cristão, né, que é cristão bem light, mas ela gosta de ouvir ele. Tem algumas coisas sábias que ele fala, e o apóstolo Paulo fala: come de tudo e retém o que é bom e descarta o resto. Aí uma vez ela estava assim: nossa, diz que as águas estão vindo envenenadas, isso, aquilo, ouvi fulano falando, e foi provado isso. Eu falei: e você vai preocupar com o quê? Vai comprar água mineral? Esqueceu que Jesus falou que ainda que beberes algo envenenado não vos causará dano algum? Você vê como é que a palavra anima a pessoa, o medo foi embora na hora. Ela riu e falou: não é mesmo, né? Irmão, você pode tentar fugir da palavra, mas se você fugir da palavra, você vai viver deprimido, deprimida, com cara de fracassado. Vai ser aquela pessoa que vai entrar na igreja com cara de coitada, esperando o sacerdote fazer alguma coisa. E às vezes o sacerdote vai estar igual Eli, já sem o Espírito de Deus. Você vai começar a orar e vai falar: você está endemoniado, você está bêbado, vai embora. Não adianta, irmãos. Ou você faz para Deus, ou não faz, porque o homem às vezes está pior do que você, pior do que eu. Às vezes o meu pastor vai estar pior do que eu. Todos nós temos um momento de fraqueza na vida, às vezes ele está precisando de ajuda. Não adianta eu chegar com cara de coitado aqui, o dia que alguém anunciou: vai ter um varão aqui que chama por revelação, que profetiza, um homem que profeta, um homem que revela a identidade, o RG, o número do sapato, vem, traga aquele vizinho, demônio, vem cá. Aí você senta aqui na frente com a carinha deprimida. Aí o espírito de engano vai vir: ó, só Deus manda falar que está te alegrando hoje, viu? Ele tem visto seu sofrimento. E ele manda falar que ai daqueles que tocam em ti, viu? E é você que está tocando os outros. E a pessoa sai de lá enganada. Verdade, Deus. Porque o povo de Israel estava desse jeito. Eles rejeitavam os profetas e acolhiam os adivinhos. E é por isso que Deus está falando que eles tinham procurado os adivinhos, os falsos profetas, aqueles que dizem assim, diz o Senhor, sendo que eu não disse nada. Aqueles que dizem que o Senhor me enviou e eu não enviei. E eles se apegavam a eles. É por isso que eram muitos. E nos dias de hoje não é diferente. Para cada 10 profecias, às vezes 2 é de Deus. Para cada 50 revelação, às vezes 5 é de Deus. E não cabe nós julgar o profeta. A Bíblia fala para a gente provar e ver se o Espírito é de Deus. Aí tem gente que sabe que está com mágoa no coração. Tem gente que sabe que está no pecado. Tem gente que sabe que não está praticando a palavra assim como aprendeu no pré-batismo, assim que aceitou Jesus, assim que ouviu falar da Deus e amor. Ele sabe que não está mais aquela coisa. Aí ele começa a procurar os adivinhos. Ah, não vou no culto do irmão Márcio, não. O negócio é só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu gosto de poder, eu gosto de rodopia, eu gosto de ouvir unção, tocha sair da boca. Aí vai procurar confirmação. Vê um falso aqui, passa para ele. Ó, Deus manda falar que vai te honrar, viu? Aquela causa que você pôs na mão dele, e ele vai responder. Ele está ouvindo sua oração da madrugada. Já tem 4 anos que a pessoa não ora de madrugada. Mesmo assim, a pessoa está tão falsa que ele mesmo crê em coisas que ele não faz. Aí ele vai: vou buscar a testificação de Deus. Aí vai em outra igreja. Chega lá, o espírito do engano roda de novo e fala a mesma coisa. Tá vendo? É de Deus. A mesma que eu recebi lá, eu recebi cá. E a Bíblia fala que com Acabe não foi diferente. Foram 400 profetas que falaram numa só voz para ele: vai até Ramote e Learde, que Deus te dará teus inimigos em tuas mãos, porque assim diz o Senhor, Ele é contigo. Aí vem Micaías e fala: ó, se tu ir lá, eu vejo todo Israel voltando para casa como ovelha sem pastor. Ah, te falei, Josafá, esse homem nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. Aí Josafá fala assim: não fala assim do profeta. Josafá era um homem de Deus, igreja.
Quando ele orou, Deus deu livramento para ele. Aleluia. Ele era rei de Judá, Acabe, rei de Israel, e se eu não me engano, Ezequias era rei de Jerusalém, então formaram uma aliança. Mas só que eles iam combater Ramot de Gileade. Ele pediu uma testificação do Espírito. Ele falou, se Deus falar para mim, eu vou. Aí, ele chamou 400 profetas Acabe e falou, já tem uma lista de pregador benção aqui que vai encher a praça. A Bíblia vai que eles tudo vestiram roupas reais, sentaram lá, e os profetas, tudo foi um por vez profetizando. Deus manda falar que ele é contigo, viu, Acabe? Vai lá, que ele vai te entregar Ramot de Gileade na tua mão. Era o desejo do coração de Acabe, não era o de Deus. Era a vontade de Acabe tomar Ramot de Gileade, mas não era de Deus. Por mais que Ramot de Gileade era inimigo do povo de Deus, mas não era o tempo, Deus não mandou ele ir. Às vezes a pessoa está lá no pecado, tem gente que fala, ai daquele que tocar no ungido de Deus, mas ai daquele que tocar no ímpio também. A Bíblia fala que nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. É melhor tocar no ungido que tem um Espírito Santo que não vai te agredir, que vai orar para a sua vida se ele for ungido mesmo, que não vai guardar mágoa, que está preparado, do que você tocar no ímpio que já está deprimido e uma palavra leva ele ao suicídio. Então, o povo não estava dando mais ouvido à palavra, eles queriam ouvir só os adivinhos. Se fosse nos dias de hoje, os cultos de adivinho estavam lotados. E assim era lá em Israel. Aí Deus pegou, viu que o povo apartou dele, não tinha mais prazer em ouvir a voz dele, a palavra dele, começaram a se entregar a deuses estranhos, começaram a praticar as velhas obras, começaram, as mãos a dar as costas para o Senhor. Não tem como, né? A gente fala de forma pejorativa mesmo, mas não tem como você dar as costas para Deus. Davi tentou dar as costas para Deus, é lá em Salmos 1:3-9, depois da mão de Deus pesar nele todo dia, que lá em Salmos 32 ele fala que enquanto eu ocultei os meus pecados e não confessei ao Senhor, todos os dias a mão do Senhor me pesava, e eu sentia meus ossos como que quebrados, como que sequidão de estio. Ele estava enfermo, deprimido, a vida toda destruída, velório sendo da casa de Davi direto, perdeu 3 filhos, teve o reino dividido, ficou enfermo, começou a perder batalhas, começou a perder muitas coisas, principalmente no lar. E aí ele fala que enquanto ele ocultava os pecados dele, não confessava a Deus, todo dia as mãos de Deus, não era o diabo. Aí às vezes a pessoa sem o Espírito de Deus ou na emoção, vê uma irmã aqui, ou vai fazer uma visita, a casa da irmã está toda destruída e fala, irmã, Deus manda falar que está repreendendo esse espírito da morte aqui, o capeta daqui, Deus está repreendendo esse demônio, foi 3 macumbas feitas, ele já mandou falar que está desfazendo. E não tem nada disso, é porque a irmã está com mágoa da própria mãe, o irmão não conversa com a esposa, não conversa com o filho, não pediu perdão para o vizinho. Ah, mas foi ele que errou comigo. Mas Jesus falou, se tu não pedir perdão para quem te ofendeu, o que tu faz demais? Porque os ímpios, os gentios, eles pedem perdão quando eles erram. Agora quer ver você pedir perdão quando você está certo. A pessoa está cheia de rancor no coração, cheia de mágoa, cheia de vaidade, sensualidade. Está totalmente longe daquilo que aprendeu do Espírito, do tempo que ela realmente olhava no espelho e fala, não é eu não. Se fosse eu, não aguentaria isso. Deus está comigo mesmo. E hoje a pessoa vê que ele não está mais aquela coisa. Mas ele prefere acreditar que é macumba do que é mágoa. Prefere acreditar que é macumba do que pecado. Prefere acreditar que é inveja que está atrapalhando a vida dela, a vida dele, do que conserto com Deus. Macumba não impede nada não, irmãos. Macumba tem poder na vida de quem está em pecado. A Bíblia fala que a maldição sem causa não pega. Macumba para pegar em você, você tem que estar no adultério, na prostituição, tem que estar com mágoa, tem que estar com ódio, tem que estar apartado dos caminhos de Deus, aí pega. Mas se nós estivermos no Espírito, não. Não pega. Não pega. Você vai estar cercado de serpentes, escorpiões venenosos, o veneno delas não vai te causar dano algum. A maldição vira a bênção. Uma certa feita foi um profeta subornado para amaldiçoar o povo de Israel. Montou na jumentinha dele e foi. Depois ele volta. Aí o subornador veio e falou, ó, Kipson, e aí, amaldiçoou o povo lá?
Como pode eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que pode? Irmãos, não tem como. Não tem como, macumba. Deus é minha testemunha. Antes de converter, macumba pegava nós direto. Que a Dali, minha esposa, está ali no canto. Nós vivíamos separando. Viatura na porta, o pau quebrava. Era separação, acho que a mãe dela já tinha um quarto livre para ela lá. Pegava mesmo. Quando ia crente lá em casa e Deus mostrava para eles que nós éramos perseguidos por inveja, macumba, fala inveja de quê? Inveja de quê? Essa mulher chata, não sei o quê, por mim que leva então. Às vezes ela falava a mesma coisa também. Aí depois que nós convertemos ao Senhor, não por causa de vida conjugal, mas por causa da necessidade da minha alma, que eu fui para Jesus, aí as maldições só caem por terra. Aí depois que Deus viu que meu coração estava limpo, porque se o seu coração estiver imundo, aí você vai fazer igual os traficantes do rio, né? Foi um profeta lá e falou para um traficante uma vez lá que tinha uns terreiros de macumba lá, fazendo macumba para ele. Aí eu estava mostrando um vídeo lá, e ele chegou de fuzil na porta dos terreiros de macumba, mandou os caras quebrar os santinhos tudo, quebrar as guias e fechou os terreiros da favela tudo. Estava uma perseguição feia. Então quando é de Deus, Deus não vai falar isso. Deus conhece o seu coração. Um dia eu estava com a irmã, não, aliás, o irmão varão, Deus me mostrou isso e isso, e eu vou contar para fulano. Eu falei, não, nem tudo que Deus mostra é para a gente contar. Você vai falar para ele que a mulher dele está traindo ele? Ele vai lá e mata a mulher dele? Vigia, varão. Você não tem, a luta não é contra carne e sangue. Não, mas você que foi Deus. Eu falei, não, eu creio que foi Deus que te mostrou, mas tem que pedir Deus sabedoria. Chega nele e fala, irmão, ore contra o seu casamento, vigia, fecha as brechas, pede Deus entendimento que o diabo está querendo destruir seu casamento. E pronto. Se você falar, sua mulher está te traindo, Deus mostrou. Deus não é espírito de contenda, não, irmãos. Deus é Deus de paz. Glória a Deus. Mas quando Deus sabe que nós temos um coração puro, Ele começa a dar nome aos bois. Eu já vi, Deus me mostrou, minha esposa, né, eu te chamei um dia. Estava lá antes, quando eu não era do mundo, eu nem acreditava. Aí depois eu vi lá o cara lá, tinha 3 paus assim na frente da minha loja, da minha casa, da onde eu tinha o meu bar, depois virou mercearia, depois eu converti, aí eu já era convertido. Eu estava indo tomar banho, estava no banheiro, tomando banho, bem para a igreja. Aí Santo Deus pegou e falou comigo, bem no íntimo, e mandou ir lá no meu portão. Quando eu cheguei no portão, eu olhei no buraquinho, estava lá. Ele até morreu o ano passado, infelizmente, esse macumbeiro. Ele jogando terra de cemitério nos cantinhos da minha loja, assim, ó, em cada pau onde tinha na entrada da minha casa e da minha loja. Outra vez teve um que colocava umas uvas chupadas dentro da minha loja, quando eu estava em reforma ainda. Eu chegava na loja toda trancada, só tinha a entrada para o lado da casa dele. Aí Deus tornou as claras, falou, só pode ser fulano, e realmente Deus já tinha mostrado que ele era. E o único pé que tinha jabuticaba, aliás, não era uva não, jabuticaba era a casa dele. Aí eu peguei e fui consultar, saber que tipo de